Vamos lembrar o que aconteceu na semana passada com um arquivo vivo do governo Bolsonaro que está preso há muito tempo, há mais de 100 dias, Anderson Torres. Anderson Torres forneceu senhas de arquivos que ele tinha na nuvem, ou seja, em servidores aí por aí afora, para a Polícia Federal. Após fornecer essas senhas, o Anderson Torres pediu a soltura dele. E começou a falar que estava depressivo, que está com depressão, que chorava muito e tudo mais. A soltura dele foi negada. Após a soltura dele ter sido negada, a Polícia Federal descobriu que uma das senhas, talvez a mais importante que a Polícia Federal queria, que era do celular dele, que ele esqueceu nos Estados Unidos, estava errada. Aí ele meteu um migué, falou que não, é que o advogado falou que o Anderson Torres está tomando muitos remédios, porque ele está com depressão profunda. E aí ele não lembrou da senha, deve ter colocado a senha errada por conta disso. Sem problema, gente. Deu senha nova? Não. Aí, mas em vez disso ele falou, olha, então por favor soltem o Anderson Torres, que aí ele não vai mais ficar em depressão. Aí quem sabe ele não lembra de tudo. Bom, olha, você meteu um migué desse pra cima do Alexandre de Moraes em maio de abril, né? Era abril ainda, final de abril. Em abril de 2023 você tem que ser muito, mas muito otário. Muito trouxa. O Anderson Torres aconteceu, o pedido de soltura dele foi negado e ele segue preso. Só que a situação dele piorou ainda mais. Por que piorou? Porque enquanto ele está preso, aí resistindo a delatar, foram presos outros 6 comparsas do Bolsonaro. Entre eles, o maior homem-bomba. Aí eu vou falar o maior 10 vezes mais que o Anderson Torres, 100 vezes mais que o Anderson Torres, que é o Tenente Coronel Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. O Tenente Coronel Cid, esse sim é um arquivo vivo. Ele sabe de absolutamente tudo. Não há nada praticamente que o Tenente Coronel Cid não saiba, a não ser o que o Bolsonaro fazia em pessoa sem estar ele ao lado, mas ele geralmente estava ao lado quase 24 horas por dia. Pois bem, com o Tenente Coronel Cid e mais 5 outros aí presos, a chance do Anderson Torres não precisar delatar aumenta. Por quê? Porque a chance da Polícia Federal chegar nos crimes do Bolsonaro, provar todos os crimes, sem precisar diminuir a pena do Anderson Torres ou dar qualquer benefício a esse terrorista, é muito grande. Vai aumentando essa chance. Pode diminuir a pena lá de um dos 6 aí que foram presos. Não precisa do Anderson Torres. Pois bem, o que acontece é que aí nessa semana, o Anderson Torres pediu para ser solto, que estava muito ruim. O Alexandre de Moraes falou que não e mandou. Bom, já que o coitadinho tá ruim, vamos mandar um psiquiatra ver se o Anderson Torres tá bom. O psiquiatra fez uma análise no Anderson Torres e falou, tá ótimo, pode delatar, pode falar o que quiser, o depoimento dele pode ser assinado, os remédios que ele tá tomando não afetam as condições mentais dele, não dão amnésia, não fazem com que qualquer coisa que ele fale no depoimento seja descartável. Eu vou te explicar uma coisa. Se um preso ou não, mas se uma pessoa está sob remédios muito fortes e isso afeta as capacidades da pessoa, o que acontece é que o depoimento dessa pessoa se torna nulo. Você não consegue confiar que aquilo realmente era verdade, que a pessoa não estava delirando, que ela não estava inventando, que o remédio realmente não mudou alguma coisa na cabeça dela, não mudou a memória. Saiba, isso é provado, assim, psiquiatras e estudiosos sabem disso, que quando você acessa uma memória, imagina no seu computador ou no seu celular, tem lá uma foto, um arquivo. Você abre o arquivo, lê o arquivo, né, ou vê a foto e fecha o arquivo. Quando você acessa uma memória dentro do seu cérebro, não é como se você só visualizasse. Toda vez que você acessa uma memória dentro do seu cérebro, essa memória está passível de ser editada por você mesmo dentro do seu próprio cérebro. É por isso que tem até estudos que mostram que é possível você plantar uma memória na cabeça de alguém. Eu lembro que eu via na Netflix, tinha um programa que era só sobre isso. E aí eles plantavam a memória, a pessoa realmente começava a lembrar um negócio que nunca aconteceu. E aí depois falava, não, a gente fez ali com você, a gente plantou, a pessoa, caramba, mas não aconteceu mesmo. Pois bem, no caso do Anderson Torres, ele não tá tomando remédio nenhum, ninguém tá tentando plantar memória na cabeça dele, ele só tem que falar o que ele sabe. O psiquiatra falou, tá bom para delatar. O Anderson Torres percebeu, isso saiu na mídia ontem, o seguinte, com a prisão dos outros 6, se ele não delatar agora, depois talvez seja tarde. Por quê? Porque e se o Bolsonaro é preso hoje? Se o Bolsonaro é preso amanhã? E se é preso semana que vem? Alguém vai querer delação de Anderson Torres? Não vai querer? Eu tô nem aí pra Anderson Torres. Se ele delatar, eu falo, Alexandre, rasga, joga no lixo a delação dele. Já tá preso o chefão.
Estão provados os crimes do chefão, não precisa mais da palavra do Anderson Torres. Se você conseguir pelo celular aí do pessoal que foi preso provar que o Bolsonaro era o chefão da quadrilha, acabou, Anderson Torres, acabou. Prepara para ficar 91 anos na jaula. Não é 91 não. 91 era a pena inicial que se falava para ele dos crimes todos. Só que agora entraram outros crimes aí. A Polícia Federal indiciou Anderson Torres por ter tentado mudar o resultado da eleição no dia 30 de... interferir no resultado da eleição no dia 30 de outubro, com as operações da Polícia Rodoviária Federal. E mais que isso, a Polícia Federal colocou Anderson Torres como mandante daquilo. Não colocou, nossa, o Anderson Torres executou isso junto com outras pessoas, mas quem será o mandante deste crime? Não, colocou ele já como mandante. Se você não quiser pegar essa bucha toda para você, Anderson Torres, diga se alguém mandou você fazer isso. Ninguém mandou? Então partiu de você a ideia? Vai se ver com a justiça. Tá um problemão pro Anderson Torres. Mas um problemão. Problemão. Por quê? Porque agora ele sabe, ou ele começa a falar, ou a coisa vai ficar feia para ele. Ele não vai ser solto. Os advogados já perceberam, quem está próximo dele já percebeu, ele não será solto. Tem um deputado bolsonarista, esqueci o nome porque não é um desses famosos não, que o visitou na semana passada e falou que ele não para de chorar, falou que não dá nem para conversar com o Anderson Torres, que ele não para de chorar, ele só chora. Mas olha esses fascistas, né? Na hora de falar nas drogas, na hora de falar em prender Alexandre de Moraes e tudo mais, eles são machões. Mas na hora que é preso, aí todos eles começam a chorar. Pois bem, enquanto o Anderson Torres está aí nesse dilema, o Alexandre de Moraes decidiu, vamos marcar aí o depoimento pro rapaz falar, pro rapaz começar a falar. Então, segunda-feira, 8 de maio, Anderson Torres terá aí um compromisso na Polícia Federal, em que ele vai ter aí, é o dilema dele aí nas próximas horas. 72 horas aí. Ou ele fala tudo, ou ele fala um pouco, ou ele corre o risco aí de que talvez quando ele quiser falar mais pra frente, ninguém queira escutar o que ele tem pra falar. Enquanto isso, olha só, o Tenente Coronel Cid, que tá preso, ele falou a pessoas nos bastidores, isso depois de ser preso, Olha, eu fico muito curioso de quem vaza isso, pra quem que ele falou e tudo mais. Mas, enfim, ele falou para pessoas nos bastidores que ele chegou a escutar conversas sobre golpe de Estado, sim, esse tipo de coisa, mas que ele não sabe de nada disso. Olha, quando o cara começa a falar, não, eu escutei, mas não sei de nada, mas eu escutei. Ele já tá admitindo que ele escutou. Amigo, você trabalhava 8 horas, mais de 8 horas por dia esses caras trabalhavam. 8 horas por dia na antessala do gabinete do Bolsonaro. Quando não estava lá, que o Bolsonaro dificilmente dava expediente completo, estava no Alvorada junto com o Bolsonaro. E aí você tá querendo dizer que você não sabe de nada, mas escutou. O cara que trabalha na antessala do Bolsonaro, para quem não sabe o que é uma antessala, tem a sala e antes da sala do Bolsonaro tem outra. No Palácio do Planalto é assim. Aí o que acontece? Você trabalha na antessala do Bolsonaro, você escutou alguém falar de golpe de Estado, de onde será que veio essa conversa? Tava no corredor? O cara que tá na antessala do Bolsonaro, é aqui o corredor, aqui a antessala e aqui a sala. Se ele escutou, ou tava aqui a conversa, ou tava aqui no corredor. Eu acho que os funcionários do Palácio do Planalto não estavam, eles ali, os copeiros, os garçons, as copeiras, os faxineiras, eles não estavam ali conversando nos corredores do golpe de Estado. Eu acho que a conversa era na sala ao lado do Tenente Coronel Cid. A Polícia Federal também já acha. Agora, apareceu o áudio, apareceu ontem, ainda não foi divulgado o áudio, mas já se sabe que tem no celular do Ailton Gonçalves, que é aquele que falou que sabe quem é o mandante do caso Marielle, aquele que era o 01 do Bolsonaro, em que ele diz para o Tenente Coronel Cid, vamos continuar a pressão no Freire. Freire, no caso, é o general Freire, que era o então comandante do Exército. Ele não fala, eu vou continuar a pressão no Freire. Vamos continuar a pressão no Freire. Veja bem, o Ailton fala para o Cid, ele não fala, vamos iniciar, vê como o verbo é importante. Ele fala, vamos iniciar a pressão, e ele não fala, eu vou. Ele fala, nós vamos continuar. Ou seja, o Tenente Coronel Cid já estava pressionando o chefe do Exército a
invocar o artigo 142 e a dar um golpe de Estado e prender o Alexandre de Moraes. Prepare! Eu peço a sua inscrição no canal e seguiremos aqui na luta contra essa corja maldita. Falou!